Fala galerinha, beleza pura? Hoje vamos para mais uma aula de meio ambiente e saúde e a gente vai estar falando sobre a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Então vamos para a aula. Recapitulando as últimas aulas, a gente andou estudando, a gente começou estudando qual que é o conceito de meio ambiente, a gente começou entendendo o que é o meio ambiente. Em seguida, a gente entendeu e aprendeu sobre o que é ecologia. E hoje, nós vamos estar aprendendo e estudando sobre como funciona, como é que se dá a relação dos seres humanos com o meio ambiente. Vamos entender como que nós, a nossa espécie, lida e se relaciona com o meio ambiente. Para começar, é importante a gente parar e refletir a seguinte questão. Você tem noção de quanto tempo os humanos estão na Terra? Tem noção de como foram construídas as cidades que vocês vivem, por exemplo? Dá uma refletida. Vocês têm noção de quanto tempo os seres humanos estão aqui na Terra? Como é que foi feita essas cidades? Como que foi feito tudo que a gente conhece? Há quanto tempo os humanos já estão aqui? Questão boa de se refletir, né? Vamos dar uma sequência à nossa aula para a gente acompanhar junto essa reflexão. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o mundo nem sempre foi assim. O mundo nem sempre foi do jeito que a gente vê ele hoje. A gente vê o mundo hoje com muitos carros, com muitas casas, prédios, cidades e com muitas coisas, só que no passado nada disso existia. O mundo não era assim, o mundo era de outra forma. Primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente conseguir entender o passado da nossa história, o passado da humanidade, o passado do nosso planeta Terra, a gente precisa partir de dois fatores principais de informações. O primeiro fator de informação importante é a ciência e as suas vertentes, como por exemplo a arqueologia, a geologia, a história. A ciência, ela traz métodos e mecanismos de compreender o tempo que já passou, compreender como eram as coisas antes de nós. Outra fonte de informação super importante e considerável é o conhecimento falado de geração por geração. Aquele conhecimento que é dito no boca a boca, que é falado de geração em geração, ele vem sendo falado. E apesar de hoje em dia, nas cidades, a gente ter pouco contato com esse conhecimento falado, com esse conhecimento oral, a gente tem ainda lugares no mundo, como algumas tribos de povos originários, que compartilham ainda esses processos de conhecimento oral, da fala. O passado da humanidade, ele tem uma grande diversidade cultural, galera. O negócio é o seguinte, nós humanos já estamos aqui no planeta Terra há muito tempo. A gente já está aqui na Terra há tanto tempo que já nem se sabe há quanto tempo nós estamos aqui. A gente tem uma média que a gente vai estar vendo daqui para frente, mas a gente não sabe exatamente quando que os humanos chegaram aqui. E como a gente já está aqui há muito tempo, isso quer dizer que a gente já viveu muita coisa aqui na Terra. A gente já passou por muitas situações, muita coisa já aconteceu aqui. Atualmente a gente vive numa situação, numa hegemonia eurocêntrica. E a gente vai entender até o final da aula o que isso significa. Mas é importante que vocês entendam e guardem isso na cabeça de vocês. Os seres humanos já estão aqui na Terra há muito tempo. Nós já vivemos muitas coisas. Bom, olhando para o passado, para a gente poder tentar entender quais foram essas grandes coisas, tanto de coisa que a gente já viveu, a gente começa pela seguinte ideia. A humanidade está no planeta Terra há pelo menos 10 mil anos. Há pelo menos 10 mil anos a ciência já conseguiu encontrar algumas evidências de que nós estávamos aqui na Terra. A nossa cultura,
que a gente tem atualmente, as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente vive, é baseado em um calendário apenas de 2021 anos. Se vocês pararem para pensar, a gente está no ano 2021 e as coisas que a gente conta, que a gente tem sobre a nossa vida, são nesses 2021 anos construídas. As coisas antigas a esses 2021 anos não são consideradas, não em totalidade. Se a gente considerar até 1000 anos antes de Cristo, que foram as nossas primeiras informações sobre os gregos e os romanos, a gente até consegue incorporar isso na nossa modernidade. Mas beleza, se são 2020 anos para frente e 1000 anos para trás, somando tudo, vai dar cerca de 3000 anos. A gente tem 3000 anos de conhecimento estabilizado. Só que a humanidade já está aqui na Terra há mais de 10.000 anos, galera. Então existe uma grande lacuna, 7.000 anos de informações que a gente não tem. Que a gente não sabe exatamente o que os seres humanos fizeram, o que a gente construiu, o que a gente deixou de construir. E nisso a gente encontra vários mistérios. Mistérios como as pirâmides do Egito, mistérios como as pedras da Stonehenge, mistérios como a cidade profunda e inundada de Atlantis, e entre outros diversos mistérios. Esses mistérios, eles são mistérios porque eles datam de tempos mais antigos do que o que a gente pode entender, mais antigos do que o nosso próprio conhecimento. Então, sempre que a gente for pensar na humanidade, a gente tem que se lembrar de que a gente não sabe de muita coisa. Na verdade, a gente não sabe da maior parte das coisas que aconteceram. A gente sabe uma pequena parcela. E essa pequena parcela que a gente sabe acabou tomando uma proporção muito grande a ponto de ser a coisa mais importante das nossas vidas. Então a gente já nasce em uma cultura completamente estagnada, que é essa cultura eurocêntrica que a gente vai conversar mais pra frente. Mas a gente já nasce numa cultura completamente problemática. Por exemplo, os problemas que a gente vem enfrentando em questões de desenvolvimento, de meio ambiente, esses problemas, quando nós nascemos, eles já estavam aí. A gente só vem herdando esses problemas porque a gente vem herdando uma cultura. Uma cultura que não leva em consideração a nossa ancestralidade mais profunda. Não leva em consideração o que a gente andou fazendo antes desses 3000 anos aí. Vamos pra frente pra gente entender melhor essa história, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente perdeu muita informação. Muita informação foi perdida. Essas informações foram perdidas a partir de alguns acontecimentos, como por exemplo as guerras. Durante nosso desenvolvimento, em vários momentos nós provocamos guerras entre nós mesmos. A gente fez guerras com os próprios seres humanos, por diversos motivos. Ora a gente fez guerra por causa de terra, de território. Ora a gente fez guerra por causa de fé, de crenças e de religiões. E diversas guerras. A gente faz guerras, até hoje a gente faz guerras. O resultado dessas guerras, pessoal, é a perca e a destruição. Toda guerra, seja lá qual for essa guerra, ela gera destruição. Toda vez que um povo invadia as terras de outro povo e dominava, a cultura do povo dominado era apagada parcialmente ou completamente. Sendo assim, fomos perdendo aos poucos o nosso passado. Por exemplo, quando havia guerra entre dois povos, os povos que ganhavam, eles invadiam as terras dos povos que perderam. E os povos que perderam acabavam sendo destruídos, viravam escravos ou eram mortos. E com isso, a história da humanidade também era morta. Parte da história da humanidade era perdida nesse processo, nesse procedimento. E a gente tem uma situação atual. Atualmente, perdemos o contato com boa parte da nossa ancestralidade. Ou seja, a gente perdeu o contato devido a essa sequência de guerras e de problemáticas com as nossas ancestralidades, com as coisas que vieram no nosso passado, nos primórdios da humanidade. Antes da dominação dos impérios dos gregos e dos romanos, não sabemos exatamente o que aconteceu com a humanidade. A gente não sabe o que a gente fez.
A gente não sabe as coisas que a gente conquistou, as tecnologias que a gente tinha. A gente não sabe muita coisa. E aí a gente fica com esses mistérios e com essas lacunas não preenchidas. O que a gente sabe é a partir da Grécia em diante, né? Que é quando começa ali o pensamento eurocêntrico, que é os gregos, né, na ilha de Creta, depois o Império Romano e depois as grandes invasões, né, as grandes colonizações, até que os portugueses se estabeleceram e começaram a colonizar o Brasil. Fora isso, antes desse processo, a gente não sabe o que aconteceu. A cultura atual, como eu venho dizendo para vocês, se consiste em um padrão eurocêntrico. Vamos entender o que é esse padrão eurocêntrico. Aqui no Brasil, nossa cultura é eurocêntrica, pois quando os portugueses chegaram na América do Sul, eles mataram, estupraram e destruíram a cultura indígena de fato. A cultura indígena que existia há milhares de anos, estabelecida nessa terra, foram substituídas e estabelecidas novas doutrinas cristãs e europeias. Ou seja, aqui no Brasil a gente já tinha os índios vivendo há milhares de anos. Há muito tempo, muitos milhares de anos, os índios já estavam aqui vivendo e fazendo as suas atividades. Acontece que quando os portugueses chegaram, eles mataram alguns índios, eles escravizaram alguns índios, eles estupraram as índias, eles destruíram essa cultura e estabeleceram uma nova cultura cristã, uma nova cultura que é europeia. Ou seja, nós aqui no Brasil temos uma cultura, desde a nossa língua falada, desde a forma da gente falar até a forma da gente se vestir, uma cultura completamente europeia. E essa cultura, por ser europeia, ela não faz parte da nossa ancestralidade. Então a gente perdeu as informações que tinham antes. Tudo que a gente sabe hoje em dia, quando a gente estuda na escola, por exemplo, a história, a gente estuda a partir do ponto de vista dos portugueses, a partir do ponto de vista de Portugal colonizando o Brasil. O que tinha para trás, o que tinha antes, a gente acaba não tendo acesso, a gente acaba perdendo. Isso aqui no Brasil. E o mundo afora, o resto do mundo, também podemos perceber esse mesmo processo de domínio pela cultura cristã e eurocêntrica. E posteriormente pela cultura capitalista. O mundo inteiro é capitalista. O mundo inteiro ele está sendo movido e gerido pelo dinheiro. Todos os lugares do mundo, todos os países, eles falam em economia, em PIB, em dinheiro. Então, o mundo foi dominado por esse pensamento capitalista e eurocêntrico. O mundo inteiro que a gente vive tem este padrão. A gente não sabe coisas sobre antes, como era antes de fato, como que a gente se organizava antigamente, bem antigamente, há 5.000 anos atrás. Existem algumas ideias que os cientistas conseguem resgatar e propor, mas ninguém sabe realmente como que era. Justamente por causa das guerras que foram destruindo as culturas e as pessoas foram perdendo essa ligação com seus ancestrais. Existem então dois tipos de saberes bem visíveis e gritantes na humanidade. A gente tem um saber ancestral, que por muitas vezes é considerado como bruxaria ou pseudociência, uma coisa do além, que é uma sabedoria que trata unicamente sobre a conexão com a natureza. Os nossos ancestrais, os povos, os humanos que viveram na Terra antigamente, eles viviam da terra de fato. Eles plantavam, eles se abrigavam, eles colhiam, eles tinham costumes da terra, assim como os outros animais. Acontece que agora, hoje em dia, existe uma nova sabedoria, a sabedoria moderna. Essa sabedoria moderna, ela estabelece um novo parâmetro de vida. É um parâmetro de vida baseado no desenvolvimento tecnológico e digital. Depois das revoluções industriais, os seres humanos começaram a produzir produtos sem necessidade real.
A gente começou a produzir muita coisa, muito detalhe, muita coisinha somente para vender. E essas coisas acabaram virando lixo e estão virando lixo até hoje. E isso aumenta cada vez mais a exploração do meio ambiente e dos recursos naturais. A sabedoria moderna funciona de uma maneira que ela explora a terra, capta recursos da terra para produzir coisas e vender essas coisas. Essas coisas são vendidas e apenas quem tem dinheiro é capaz de comprar. Então a gente estabelece alguns problemas como desigualdade social e privilégio de algumas pessoas. E o privilégio de algumas pessoas devido ao poder que o dinheiro dá, o poder aquisitivo. Então a gente tem essas duas frentes. A gente tem a nossa sabedoria ancestral e a nossa sabedoria moderna. E daí eu pergunto para vocês, qual é a melhor, o antigo ou o moderno, galera? A resposta é que não existe melhor. Não existe melhor. Antigamente, tanto antigamente quanto hoje em dia, existiam problemas. Não existe nenhuma ideia antiga capaz de resolver o nosso problema. Apenas uma ideia nova pode mudar a situação. O que eu quero dizer é que não é o antigamente não estava certo e atualmente a gente também não está certo. O que acontece é que a gente está numa situação, numa encruzilhada, vamos dizer assim, onde a gente precisa necessariamente desenvolver novas técnicas e novas ideias. O conhecimento antigo já não vale e o conhecimento que a gente tem hoje em dia também não vale. A gente precisa unificar as coisas antigas com as coisas novas a fim de criar um novo mundo, uma nova proposta. Então a saída não é o antigo, não existe melhor entre o antigo e o moderno. A união, acreditamos que resgatar os saberes tradicionais e ancestrais, resgatar essas culturas antigas e aplicar sobre uma perspectiva moderna e tecnológica pode ser a grande mudança que esperamos e precisamos no mundo. Então, não se trata de retroceder as coisas como eram no passado, voltar a viver na mata, nas tribos, e nem acabar com tudo e continuar vivendo nas cidades e destruindo e consumindo plástico e fazendo as coisas que a gente faz. Nenhuma dessas duas coisas está certa. A verdade é que a gente precisa criar um novo modelo de vida. A gente precisa seguir um novo caminho. E esse caminho se trata da união desses outros caminhos que a gente já seguiu. A gente precisa pegar os saberes antigos e aplicar na nossa vida moderna. Por muito tempo, a humanidade esteve caminhando com um dizer muito clássico, dizendo que estava caminhando pelo progresso. Mas esse progresso sempre foi um grande problema, porque esse progresso nunca foi para a humanidade. O progresso, ele sempre foi em nome do lucro e do dinheiro. As grandes empresas é que travam o progresso. Elas progridem em questões econômicas apenas para relacionar e acumular mais riquezas. Esses processos, eles são processos que já estão ultrapassados. O dinheiro, ele serve apenas para que algumas pessoas não tenham acesso às coisas. Apenas aqueles que têm dinheiro podem ter as coisas do mundo. Ou seja, quem não tem dinheiro não pode ter comida, quem não tem dinheiro não pode ter casa, não pode ter água, não pode ter nada, não pode ter roupa. Só quem tem dinheiro que pode ter essas coisas. Então o dinheiro se tornou uma espécie de poder, onde a pessoa que possui o dinheiro tem o poder para determinadas coisas e a pessoa que não tem o dinheiro não tem o poder para essas determinadas coisas. Então as pessoas que não têm dinheiro, elas ficam com fome, ficam sem casa, moram na rua, não têm roupa, entre diversos outros problemas. Tudo no mundo hoje em dia é acessado a partir do dinheiro. E é para isso que serve o tal progresso. As empresas e os grandes políticos, eles tramam o progresso a partir de seus interesses próprios, para que eles possam ter cada vez mais acúmulo de dinheiro
fazendo com que as pessoas tenham pouco dinheiro e se matem de trabalhar, se matem de correr atrás para adquirirem dinheiro, para terem o mínimo de chance de ter a sua vida estável, vamos dizer assim. Ter um mínimo de chance de sobrevivência. A gente tem um problema hoje em dia que ele é muito real. E esse problema é o problema de acesso. Como funciona esse problema? Vou tentar explicar para vocês. No mundo existem as criações. Existem muitos produtos no mundo. Diversas coisas foram criadas e desenvolvidas em termos de tecnologias. E a maioria das coisas são úteis e importantes. Realmente são coisas que melhoram o nosso dia a dia. Por exemplo, um carro. Ou então, por exemplo, uma casa. Ou então, por exemplo, um celular, um computador. São coisas que melhoram o nosso dia a dia. Melhoram a nossa condição de vida. Essas são as nossas criações. Acontece que as nossas criações, elas precisam ser distribuídas pela humanidade. E o grande problema dos produtos tecnológicos é que eles não estão disponíveis para todo mundo. Apenas para aqueles que têm dinheiro para adquirir esses produtos. Ou seja, é um bem natural, é um bem moderno da humanidade, só que não está disponível para toda a humanidade. Apenas para uma pequena parcela da humanidade. Apenas algumas pessoas têm acesso. Então isso se torna um problema. E um problema grande. Acontece que esse problema ele só existe por causa da ideologia. Isso acontece pois as pessoas que dominam o mundo não querem dividir seus bens com os outros. As pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas coisas, que têm o privilégio da tecnologia, eles não querem dividir esse privilégio. Por exemplo, as pessoas não querem que todo mundo tenha acesso a um carro, que todo mundo tenha um carro. Porque senão ela perde essa vantagem de ser o maioral, de ter um carro, aquele status de ter um carro e as outras pessoas não teriam um carro. Se todo mundo tiver um carro, ninguém vai ficar puxando o saco daquela pessoa, daquele empresário que tem um carro, entende? Então, se todo mundo tiver acesso, não vai existir rico e nem pobre. Sendo assim, não existiria o preconceito de classes e ninguém poderia se dizer melhor do que ninguém, sabe? Se todo mundo tivesse acesso a tudo, não existiria essa diferenciação. Ninguém ia ser melhor do que ninguém porque tem mais condições, tem mais dinheiro, ou seja lá o que for. Então esse é o nosso problema principal. A gente tem um problema no mundo que é o acesso. E é dessa forma que o ser humano vem se relacionando com o meio ambiente. No geral, a gente tem problemas. Tem esse problema do acesso, que foi o que a gente falou, que é um problema geral. A gente tem um problema do lixo, porque a partir do que a gente vai produzindo coisas inúteis para que as pessoas comprem e gerem mais riqueza e mais lucro, a gente vai gerando também mais lixo. Essas coisas vão estragando, vão ficando por aí, tudo vai virando lixo. E com isso a gente tem a escassez dos recursos naturais. Os recursos eles estão sendo tirados da terra sem reposição. E esses recursos estão acabando, principalmente os recursos essenciais para continuarmos vivos, como a água limpa, por exemplo. E a terra para produzir alimentos, por exemplo. Esses recursos eles estão cada vez diminuindo e cada vez acabando. E o final dessa história é a morte e a extinção de todos da espécie humana. Então a gente tem que ficar muito preocupado com esses problemas. Um problema muito importante também é o problema da sociedade. A sociedade atualmente está preocupada unicamente com o comprar, ser rico, lucrar, abrir negócios. E estão esquecendo de se reconectar com a paz interior, com o viver bem, com a saúde. A sociedade está comendo muita comida de qualidade ruim e por isso está muito doente. Esses problemas são problemas da sociedade. A gente está seguindo esse caminho. A gente come comidas que nos fazem mal. A gente só vive em prol do dinheiro, em querendo ser rico, querendo lucrar, querendo abrir grandes negócios, vender coisas. E a gente acaba se esquecendo do nosso bem-estar, de viver bem, da paz interior. Então isso também é um problema na nossa sociedade. Acontece que a gente tem, galera, visto esse panorama de como que os seres humanos estão se relacionando com o meio ambiente, a gente tem um dever e uma grande missão que é a oportunidade de construir um mundo novo. A gente pode construir um mundo melhor.
de fato um mundo que seja bom para todo mundo. E apesar da nossa relação com o meio ambiente não estar muito ecológica, muito interessante nesse momento, a gente pode reverter isso. Então a gente tem que lutar para reverter isso. E essa é a nossa missão. Nós que somos jovens temos essa missão de trazer um mundo melhor. Bom, essa foi a aula de hoje. Essa é a maneira como o ser humano se relaciona com o meio ambiente. Eu espero vocês na próxima semana. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final da aula, que assistiu, que entendeu, compreendeu. E espero vocês até a próxima aula. Corre lá, vai fazer a atividade dessa semana. Não deixa de fazer a atividade. E a gente se vê por aí. Falou, fui!